Bom dia, sétimo ano! Hoje vamos iniciar mais uma semana de estudos. Vamos falar sobre as equações do primeiro grau com duas variáveis, no capítulo 6 do livro de vocês. Primeiro, o que significa o par ordenado e a sua representação gráfica? Um par ordenado, em matemática, é representado pelas letras x e y, cuja ordem de ocorrências é significante, ou seja, importa. O x vem sempre na frente do y. Consiste de dois elementos, digamos, x e y, dos quais x é o primeiro elemento e y é o segundo elemento. Exemplo, o par ordenado 3, 2, x igual a 3, y igual a 2. O par ordenado 5 e menos 1, x igual a 5, y igual a menos 1. Um par ordenado xy é igual a outro quando a outro par ordenado AB, se x for igual a A e y igual a B. Observação: o par ordenado 2, 3 é diferente do par ordenado 3, 2. Porque eu falei um par de objetos matemáticos cuja ordem de ocorrências é significante. Então, a ordem importa. Se o x aqui é igual a 2, 2 não pode ser igual a 3. Então, 2 tem que ser igual a 2. O par ordenado, então, 2, 3 é diferente do par ordenado 3, 2. Representação gráfica. Os números que formam um par ordenado são chamados de coordenadas cartesianas. O plano cartesiano é formado por duas retas perpendiculares entre si, ou seja, formando um ângulo de 90 graus. A reta horizontal é chamada de o eixo x, que é a reta das abscissas, é o eixo das abscissas. A reta vertical y é chamada de eixo das ordenadas. O ponto onde os eixos se cruzam é chamado de origem. Aqui eu desenhei um plano cartesiano para vocês verem. No eixo vermelho, a gente tem o eixo x, que representa o eixo das abscissas. Na parte azul, a gente tem o eixo y, que representa o eixo das ordenadas. Vocês estão vendo que aqui, ó, nessa partezinha aqui, da origem para a direita é somente positivo. Da origem para cima, somente positivo. Positivo, positivo, vai ter um par ordenado positivo, positivo. Agora, nessa parte daqui, da direita, da origem para a esquerda, é negativa. E da origem para cima, continua positiva. Então, vai formar um ponto, um par ordenado, na verdade, negativo, positivo. Negativo em x, positivo em y. Agora, da esquerda, estou cismando com direita, da esquerda da origem e abaixo da origem, os dois são negativos. Então, vai formar um par ordenado negativo nos dois, tanto em x quanto em y. Agora, à direita da origem e abaixo da origem, vai formar um par ordenado do tipo positivo, negativo, ou seja, positivo em x, negativo em y. O que são esses? Primeiro Q, segundo Q, terceiro Q, quarto Q. São os quadrantes. O plano cartesiano é dividido em quatro quadrantes, ou seja, ele é em sentido anti-horário. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. E assim a gente vai marcando os pontos cartesianos que a gente vai ver já já. Bom, agora vamos marcar esses pontos aqui no plano cartesiano. O par ordenado 2 e 3. Quando o x for igual a 2, o y vai ser igual a 3. 1, 2, 3. A gente liga aqui, ó. Pontinho. Aqui está o ponto 2, 3. Agora, quando x for menos 1, y é 0. Está aqui o ponto. Menos 1 e 0. Quando x for menos 2, y menos 1.
menos 2, y menos 1. E agora, quando x for 4, 1, 2, 3, 4, o y vai ser 2. Ponto 4, 2. Ou seja, esses dois pontos estão no primeiro quadrante. Esse pontinho aqui está no segundo quadrante. Esse pontinho aqui que a gente marcou está no terceiro quadrante. Não temos nenhum no quarto quadrante. Vamos lá. O ponto 2, 3, como a gente já escreveu, se encontra no primeiro quadrante. Ponto menos 1, 0, segundo quadrante. O ponto menos 2, menos 1, terceiro quadrante. O ponto 4, 2, também no primeiro quadrante. Não se esquecendo que aqui existe um quarto quadrante. Equação do primeiro grau com duas incógnitas. Ela é desse tipo: ax mais by igual a c, onde x e y são as incógnitas, são os valores desconhecidos, e a e b são números pertencentes aos conjuntos dos racionais, que a gente já sabe quais são. E esse tipo de equação possui infinitas soluções. Vamos ver. Podemos observar que essa equação 2x menos y igual a 4 tem mais de uma solução. Vamos marcar esse par ordenado aqui, ou seja, quando x for igual a menos 1, y igual a menos 6. Vamos substituir aqui. 2 vezes menos 1 menos 6 tem que dar 4. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 6 mais 6, igual a 4. Menos 2 mais 6, mais 4. 4 é igual a 4? Verdade. Ponto 1 e menos 2. Quando x for igual a 1 e y igual a menos 2. Vamos substituir. 2 vezes 1 menos 2 tem que ser igual a 4. 2 vezes 1, 2. Menos 2 mais 2 igual a 4. 4 igual a 4. É verdade. Agora, quando x for 0, y igual a menos 4. 2 vezes 0 menos 4 tem que dar 4. 2 vezes 0 dá 0. Menos 4 dá 4. 4 é igual a 4. Quando x for igual a 2, y igual a 0. 2 vezes 2 menos 0 igual a 4. 4 igual a 4. Ou seja, só para essa equação a gente encontrou 4 soluções. Então, o que a gente pode dizer foi o que eu disse de primeira. Essa equação possui infinitas soluções. Não somente uma solução, ela possui infinitas soluções. Oi, pessoal. Bom, agora a gente vai representar graficamente a equação do primeiro grau. Eu dei um exemplo dessa equação aqui, ó. X menos y igual a 5. O que a gente vai fazer? A gente vai atribuir valor. Ah, Karina, que valor? Qualquer valor. Para x e encontrar pares ordenados que representam as soluções da equação. Posso atribuir valor para x, mas também posso atribuir valor para y. Eu resolvi atribuir valor para x. Chutei valor. Para x igual a 5, eu substituí aqui e encontrei y igual a 0. O primeiro par ordenado. Para x igual a 0, substituí aqui. Encontrei que o y é menos 5. Segundo par ordenado. Para x igual a menos 1, substituí aqui. Encontrei que y é menos 6. Terceiro par ordenado. E assim, eu construí o plano cartesiano e marquei esses pontos. Ou seja, essa reta que liga todos esses pontos é chamada de reta suporte da equação. Ou seja, ela contém todas as soluções dessa equação aqui. Foi?